boa tarde, doutora Karine. Seja bem-vinda ao Show da Tarde, tudo bem? Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Espero que o nosso papo aí seja bem gostoso. Com certeza, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para vir falar um pouco do seu trabalho. Então, agora eu faço sempre aquela pergunta provocante, depois eu começo na... Então, quem é a doutora Karine? Para o nosso apresentador. Eu costumo brincar com as pessoas que a doutora Karine é uma dentista que não mexe com dentes. Como assim, né? Eu fiz uma especialidade que se chama patologia bucal. Eu sou a primeira patologista bucal de Santa Catarina, tenho aí 25 anos de estrada. Me formei aqui na Federal, em Florianópolis, e depois fiz especialização, mestrado e doutorado em São Paulo, na Faculdade de Odonto e na Faculdade de Medicina da USP. Maravilha. Então, já 25 anos nessa estrada? Não parece, né? Não parece, é verdade. E eu sempre brinco, né? O dentista, ele cuida do sorriso do cartão de visita, né? Mas no seu caso, você é uma profissional da área, mas você vai falar de uma área mais específica, né? Exato. Eu vou te chamar de você para ficar Claro, mais informal, né? Doutora Karine, você atua na área da saúde bucal. Qual é o papel do cirurgião dentista na saúde bucal? Como isso é uma frase muito comum, né? Que a saúde começa pela boca. Então, eu gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo o papel da sua profissão e esta frase tão famosa. Então, a gente sempre se preocupa muito com os dentes, né, dentro da cavidade bucal e deve ser assim, né? Como você falou no início, o sorriso é um cartão de visita das pessoas, né? Normalmente, se há algum tipo de dificuldade, algum tipo de situação, um sorriso normalmente ameniza as coisas e facilita muito. Ainda mais hoje, onde a gente está sempre exposto nas redes sociais, as pessoas querem cada vez mais ter um sorriso adequado. Mas, além dos dentes, nós temos dentro da boca várias outras estruturas. A gente tem as gengivas, a gente tem a língua, glândulas salivares, a gente tem os ossos maxilares, maxila e mandíbula. E todas essas estruturas são passíveis de doenças, desde doenças simples, comuns, como, por exemplo, a afta, que é muito popular, muito conhecida, até, inclusive, o câncer de boca. Então, a atenção com a saúde bucal vai muito além de um dente branquinho e bonito. Ela tem a ver com a saúde geral desse paciente. E as pessoas geralmente não se preocupam muito com esse tema, né? Exato. As pessoas geralmente vão procurar, como você falou, é um dente bonito, um sorriso bonito, mas tem toda uma história, uma saúde envolvida neste procedimento, né? Sim, e a gente até estava conversando anteriormente, nos bastidores, que nunca esteve tão na moda ser saudável. As pessoas estão, felizmente, acordando, despertando para a necessidade de ter uma qualidade de vida, uma saúde. Eu costumo sempre falar que saúde está na moda, né? Para justamente sair dessa armadilha, da pessoa se preocupar exclusivamente com uma estética, e não se preocupar com a saúde diretamente. Na verdade, a estética tem que ser uma consequência de um sorriso saudável, de um corpo saudável. É o contrário, né? O que eu acho que não é legal é inverter esse processo. Primeiro querer um padrão estético e, em segundo lugar, a saúde. Não. Saúde em primeiro lugar e, consequentemente, vai ficar bonito. Tem até a sua hashtag lá, né? Eu uso muito essa hashtag. Já aproveita que me acompanha nas redes sociais, no Instagram, que é o meu nome mesmo, Karine Pineira. Eu uso a hashtag Saúde está na moda. Eu acho que saúde transforma. A qualidade de vida e saúde é a base para tudo, para você se desenvolver melhor no seu trabalho, nas suas relações pessoais, para você ter uma longevidade. Saúde está na moda. Maravilha. Você está acompanhando a entrevista com a doutora Karine Pineda. Ela é doutora na área da odontologia, como ela já mencionou na abertura, mas ela também é professora universitária e formadora. Ela também forma profissionais da área que ela é especialista. É verdade? Então fale um pouquinho também dessa sua formação. Eu, desde criança, sempre quis dar aula. Era daquele tipo de criança que dava aula para as bonecas. E quando eu fiz odontologia, eu já fiz pensando em fazer um mestrado e doutorado, que é justamente para quem deseja fazer uma carreira acadêmica. Fui professora universitária durante 20 anos e recentemente optei por entrar em carreira solo, vamos dizer assim, né? Então, dentro do meu site, eu criei uma plataforma de ensino online e também, felizmente, sou convidada para ministrar cursos tanto no Brasil quanto fora do Brasil,
para dentistas e também para outros profissionais da área da saúde. Porque essa área da patologia, como a patologia estuda as doenças, ela acaba se encaixando em diversas especialidades, né? É verdade. Muito bem. Algum problema na boca pode estar associado a alguma doença sistêmica? Sem dúvida, sem dúvida. Existem várias doenças sistêmicas. A gente tem os dois lados. Primeiro, o paciente já tem uma doença diagnosticada, por exemplo, diabetes, câncer, uma doença autoimune, o próprio HIV. E em função dessa doença ou dos tratamentos que ele realiza, dos medicamentos, ele começa a apresentar manifestações bucais, na forma de feridas, na forma de ressecamento, e para tudo isso existe tratamento. E um outro lado é a manifestação bucal ser o primeiro sinal clínico daquela doença. Então, vou dar um exemplo aqui comum. Um sangramento gengival pode, se não for associado com acúmulo de placa dentária, né, com a falta de uma higienização adequada, ele pode indicar que esse paciente está com leucemia. Então, não precisa ficar assustado agora qualquer sangramento gengival. Sintoma, né? Mas exato. Então, assim, tanto você pode diagnosticar através dos sintomas bucais alguma doença sistêmica, como durante o tratamento dessas doenças, o dentista também tem papel fundamental. Muito bem. E é muito comum também, doutora Karine, as herpes, né, as aftas e aquelas manchas amarelas. Poderia explicar um pouquinho como que isso surge, qual é a causa desses... Sim, e agora mais a gente está entrando na semana do carnaval, Exatamente. Vou fazer o link com isso. Isso. Então, a primeira coisa, vamos falar primeiro da afta. A primeira coisa que eu gosto de falar sobre a afta é que a culpa não é do abacaxi. O pobrezinho do abacaxi não tem nada a ver com a história. É lógico que a acidez do abacaxi pode, sim, em pacientes sensíveis, acabar facilitando o aparecimento das feridas. Mas a afta é uma doença autoimune, ou seja, a tua imunidade provoca aquelas feridas, independentemente do que você consumir. No caso do herpes, já é uma infecção por vírus, um vírus muito comum. Dificilmente um indivíduo adulto não entrou em contato ainda com o herpes vírus, e tem a ver com a imunidade também. Então, algumas pessoas vão manifestar o herpes, outras não. A afta se manifesta na forma de uma ferida. Geralmente são uma ferida bem dolorida, pequenininha, e tem um ciclo aí de mais ou menos 15 dias e desaparece. E o herpes se manifesta normalmente na forma de bolinhas, de vesículas, e também tem mais ou menos esse ciclo de 15 dias. Qual é o link com o carnaval? Quando a tua imunidade baixa, né, se você tiver exageros, dormindo pouco, se alimentando mal, exagerar, por exemplo, em álcool, se for o caso, essa imunidade baixando, esse tipo de doença pode aproveitar e se manifestar. É verdade. E vamos aproveitar também, já falando dessa parte, câncer de boca. Quais são os fatores que levam ao câncer de boca? Existe algum fator específico? Sem dúvida. Existem alguns fatores causais que são importantes. O cigarro, em primeiro lugar. O álcool, principalmente quando associado ao cigarro. Sol, exposição solar, no caso do lábio, particularmente o lábio inferior. E o vírus HPV. O contato com o vírus HPV também está diretamente ligado à etiologia ou à causa, né, do câncer de boca. E já que já estamos falando de saúde bucal, né, cartão de visita, procedimentos estéticos. Nós estamos no momento das selfies, né? Todo mundo quer aparecer belo, muito bonito. Quando ela chega numa festa, ela chega numa festa, a primeira coisa que ela faz é postar uma foto. Nem se alimenta, mas já posta uma foto. Como está esses procedimentos estéticos? Fale um pouquinho para quem está nos assistindo. Então, recentemente a odontologia ganhou essa área, né? Na verdade, sempre atuou no complexo buco-maxilofacial. Mais recentemente isso foi formalizado através dos nossos conselhos e o cirurgião dentista então está habilitado a fazer a harmonização orofacial. A gente sempre fala que é dente, gengiva, boca, face. Então, o sorriso ele não está isolado só no de uma dente, harmonia, né? Exato. Então, nem adianta você ter um dente bonito se a face não está harmônica, isso do ponto de vista estético, e o contrário também não. O que a gente tem que chamar a atenção é aquilo que eu falei no começo, saúde está na moda. Na moda. Não é a estética que está na moda, o que está na moda é a saúde. Então, a estética de mãos dadas com a saúde é perfeito, é maravilhoso, né? O problema é buscar uma estética
exageradamente. Então, tem pessoas que só porque está na moda, sei lá, o dente muito grande ou os lábios muito grandes, só porque está na moda resolve fazer e muitas vezes pode se arrepender. Às vezes o perfil anatômico daquele paciente não comporta esse tipo de procedimento. Então não dá também para todo mundo ficar com a mesma cara, né? Então, se você me perguntar, você precisa de lábios maiores? Não, você não precisa. Você pode querer, pode desejar, mas talvez para a tua estética, para a tua harmonia facial, não seja o melhor. Então, o que o paciente tem que fazer? Procura um profissional gabaritado, né? Pesquise sobre esse profissional, veja quais são os resultados que ele tem, se informe e escute o que o profissional tem a te dizer. Né? Porque nada melhor do que o profissional para ter um olhar do que vai realmente ficar, não só bonito, mas saudável. Onde encontrar a doutora Karine? Doutora Karine Pinheira, você pode me encontrar no Instagram, que é o meu nome mesmo, Karine Pinheira. Eu sou bastante ativa por lá, vou ficar super contente de responder as dúvidas de vocês. Eu tenho um consultório aqui em Florianópolis, no centro, ali ao lado do Shopping Beira-Mar, no edifício Terra Nova. E por aí afora, Brasil afora, graças a Deus, dando os cursos por aí. Maravilha. E a estética, ainda na área da estética, quais as consequências da saúde se a pessoa... Exato. Então, assim, existe um conceito, até hoje ou ontem eu postei exatamente um post falando sobre isso. Existe um conceito sobre o que pode dar errado nos procedimentos estéticos. O que são os procedimentos estéticos? A toxina botulínica, o preenchimento, no caso, preenchimento de lábio, por exemplo. Se houver algum problema, pode dar necrose, pode dar o que a gente chama de isquemia, pode dar hematomas, que às vezes assustam bastante o paciente. Então, a gente tem que separar aquilo que são consequências naturais, por exemplo, vai ficar roxinho? Vai. Houve um trauma e pode ficar roxo. E aí o paciente tem que ter serenidade, tranquilidade, de fazer os cuidados que o profissional recomendou, por exemplo, não se expor ao sol, né, enquanto estiver roxo, para que não fique uma mancha no local. Isso é um ponto. O outro ponto são as complicações. Essas complicações acontecem quando alguma coisa no procedimento dá errado, e não é porque é só um procedimento estético que não possa dar errado. Então, todo procedimento tem seu custo-benefício, todo procedimento tem algum grau de risco, né? Ou então, quando o paciente tem alguma questão, por exemplo, ele toma uma medicação e não informa o profissional. E essa medicação pode interferir no processo de coagulação sanguínea. Então, é sempre muito importante que haja uma relação ali de muita confiança e de muito esclarecimento para que não haja dúvida sobre o procedimento. Muito bem. Doutora Karine, já que nós falamos em carnaval, vou fazer uma pergunta. É um tema que eu acredito que ainda é tabu para as famílias brasileiras, para nós brasileiros. DST, carnaval, DST, como a senhora é especialista na saúde bucal, né, já tem especialização, fale um pouquinho, que nosso tempo já está chegando no final, mas fale um pouquinho para que as pessoas que estão nos assistindo ligarem o alerta. Ligar o alerta sempre, né? A doença sexualmente transmissível, ela faz parte do cotidiano das pessoas. Isso sempre se chama mais atenção no carnaval em função da própria característica da festa, mas isso faz parte do dia a dia. A boca é, sim, uma possível fonte de contaminação, particularmente o vírus HPV, como eu comentei anteriormente. E se você tiver alguma ferida na boca, que provoque sangramento e houver o sexo oral, por exemplo, pode sim ter algum tipo de contágio. Tanto é que se recomenda o sexo oral com camisinha, com proteção, né, embora as pessoas às vezes negligenciem, né. Então, assim, o HIV, particularmente, hoje é considerado uma doença crônica, né? Os pacientes soropositivos são pacientes crônicos, e as pessoas principalmente os jovens, parece que encaram assim, como é crônico, tudo bem, toma um remédio e não vai dar nada, como diz a gurizada. Não é bem assim, né? É uma doença complicada, os medicamentos são muito fortes, então prevenir é sempre a melhor opção. Melhor remédio, né? Exato. Doutora Karine, a nossa entrevista 15 minutos passa muito rápido, ainda tenho várias perguntas para lhe fazer, mas eu vou deixar já um convite para que você vá no meu programa na Rádio Mais Alegria. Lá é 1 hora de programa ao vivo e lá nós podemos também abrir
para perguntas ao vivo. Perfeito. Convite feito, convite aceito. Muito obrigado pela sua entrevista. Realmente foi muito importante, bem esclarecedor para todos os nossos assinantes. Muito obrigado pela sua vinda até o show da tarde. Eu que agradeço. Um grande abraço. Bom carnaval para todos. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Faremos um pequeno intervalo. Voltaremos na sequência. Não saia daí.